A história da China não começou com imperadores, muralhas ou seda. Começou muito antes, milhares de anos antes de qualquer reino existir. Muito antes de cidades, antes de livros, antes mesmo de a própria China ter um nome, havia apenas um povo tentando sobreviver entre rios imprevisíveis, montanhas imensas e um mundo selvagem. E foi ali, entre desastres, guerras, invenções e ideias transformadoras, que nasceu uma das civilizações mais antigas, contínuas e influentes da Terra. Esta é a história completa da China, a história de um povo que moldou o Oriente e influenciou o mundo inteiro. Segundo a lenda, tudo começa com um desastre. O Rio Amarelo, o rio da tristeza, inundava tudo. Vilarejos desapareciam, colheitas eram destruídas, a fome se espalhava. Até que surge Yu o Grande. Ele não pediu tronos, não pediu glória, não pediu exércitos. Passou 13 anos andando pelo rio, estudando o seu fluxo, desviando água com diques e canais. E quando finalmente domou o desastre, o povo viu nele uma coisa rara, um líder que salvou vidas antes de querer poder. Assim, nasce a dinastia Xia, a primeira da China, e a primeira ideia do mandato do céu. O poder pertence a quem o merece. A China crescia e, com ela, a tecnologia. A dinastia Shang trouxe algo revolucionário: a escrita chinesa, gravada em ossos de animais, usados para prever o futuro. Foi o início do registro histórico. Pela primeira vez, a China podia lembrar. Também dominaram o bronze, criando armas, carros de guerra e instrumentos cerimoniais. A sociedade ganhava forma, a religião se organizava, a identidade chinesa surgia. Os Zhou derrubam os Shang, mas não com força, com uma ideia. Criam o mandato do céu, afirmando que os deuses dão o poder e tiram se o governante se torna injusto. Essa ideia guiaria toda a China pelos próximos 3.000 anos. É também aqui que nasce algo gigantesco: confucionismo, taoísmo e legalismo. As 3 filosofias que definiriam a China e o Oriente. Imagina 7 reinos, cada um com exércitos imensos, tecnologias novas e ambição sem limites. É a era das guerras constantes, das estratégias brilhantes e dos generais lendários. E no meio disso, um reino começa a se destacar: Qin. O rei Yingzheng unifica toda a China pela primeira vez e se autoproclama Qin Shi Huang, o primeiro imperador. Em apenas alguns anos, ele padroniza pesos e medidas, cria estradas gigantescas, unifica a escrita, inicia a base da Grande Muralha da China, constrói um mausoléu gigantesco e enterra consigo 8.000 soldados de terracota. A China deixava de ser um conjunto de reinos, virava uma civilização unificada. Se Qin Shi Huang criou o corpo da China, os Han criaram a alma. A dinastia Han expandiu fronteiras, consolidou a burocracia e abriu a rota da seda, conectando a China com o mundo. O papel foi inventado, a ciência floresceu, a astronomia avançou e a China se tornou uma superpotência antiga. Foi a primeira era dourada. Por séculos, a China vive ciclos de ascensão e queda. Tang, a dinastia mais cosmopolita; Song, pioneira na pólvora e na bússola; Yuan, o domínio mongol de Kublai Khan; Ming, a muralha ganha forma final e navios gigantes exploram o mundo; Qing, o último império. Cada era deixa algo, cada queda ensina algo, cada renascimento fortalece o ciclo. A China é uma fênix que insiste em recomeçar. Depois de 4.000 anos de reinos, a China se torna uma república. Guerras civis, invasões, fome,
revoluções. Foi um século turbulento. Nos últimos 40 anos, a China passou por industrialização acelerada, crescimento econômico explosivo, avanços tecnológicos gigantescos. É a maior fábrica do mundo, uma potência militar, um polo científico e peça central da política global. A história milenar continua, agora em ritmo mais rápido do que nunca. A China não é apenas um país, é uma linha do tempo viva, um arquivo de 4.000 anos de erros, acertos, invenções e revoluções. Da lenda de Yu, as dinastias que moldaram o mundo, das guerras que quase a destruíram, à potência global que se tornou hoje. A China sempre foi movida por uma ideia simples: renascer. Não importa quantas vezes caia, não importa quantas vezes seja ameaçada, ela sempre se levanta. E enquanto houver humanidade, a história da China continuará sendo escrita, porque a China não é apenas passado, é o futuro também.